Independente das habilidades técnicas que realmente são muito importantes, as habilidades comportamentais e a comunicação, principalmente, é o que faz você crescer e se desenvolver muito na sua carreira, né? Então não adianta nada você só se desenvolver tecnicamente e ter uma mente brilhante, assim, se você não consegue se comunicar, se expressar, se não tem essas habilidades sociais, assim, bem desenvolvidas. Então, uma dica que eu já passei para os brasileiros que estão aqui comigo, de que se tem alguma coisa para falar, fale. pode crer. Eu tenho medo de que seja besta. Não, porque o americano tá cagando para isso. O americano, de forma geral, ele é dominante em questão de networking, em questão de estrategicamente se comunicar. Isso é incrível aqui nos Estados Unidos, nesse nível acadêmico que a gente tá. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Você tá falando aí na hora que eu tô fazendo a introdução, cara, é isso mesmo? Deixa eu voltar então. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Carreira Sem Frescuras e hoje vocês vão ver aqui o primeiro episódio dessa nova série Descompressão. A série Descompressão é, na verdade, a introdução de uma nova fase do Carreira Sem Frescuras, uma nova fase de criação de conteúdo, onde a gente vai trazer muito conteúdo relevante para vocês aqui no YouTube sobre carreira, desenvolvimento profissional, crescimento profissional. E hoje a gente estreia com essa série Descompressão. O que é a série Descompressão? Essa série vai ser uma conversa aberta, uma conversa franca entre mim e o Gustavo, onde a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência profissional, mas não somente a parte boa, que é o que todo mundo compartilha nas redes sociais. A gente vai falar para vocês os nossos medos, as nossas inseguranças, os desafios que a gente tem enfrentado nessa carreira internacional. Engasguei. Mas nessa carreira internacional que a gente está passando agora, então a gente vai compartilhar tudo com vocês, porque quando a gente abre o LinkedIn, abre o Instagram, a gente vê todo mundo vitorioso, ninguém tem problema nenhum, até uma demissão no LinkedIn vira um assunto bom, né? E a gente quer passar para vocês aqui a realidade, mostrar que existem sim momentos legais, momentos bons da carreira, mas existem desafios como qualquer pessoa acaba passando na sua vida. Então a gente vai compartilhar com vocês esses desafios através do Descompressão. Essa série Descompressão nada mais é do que uma sessão de terapia aqui com Carreira Sem Frescuras. E se você estava em outro planeta, não sabe quem é o Carreira Sem Frescuras, caiu aqui de paraquedas, vou me apresentar rapidamente para vocês aqui e já vou chamar o Gustavo para ficar comigo aqui nessa parte essencial da nossa conversa. Meu nome é Felipe Lisboa, atualmente eu moro e trabalho aqui na Alemanha, eu sou um dos criadores do Carreira Sem Frescuras. E eu tenho aqui comigo o Gustavo Arocha, que é outro fundador do Carreira Sem Frescuras também, mas atualmente ele mora, trabalha, estuda nos Estados Unidos. E essas são as experiências que a gente vai compartilhar com vocês hoje aqui no nosso primeiro episódio do Descompressão. Fala, Gustavo, aparece na tela que eu já quero falar com você. E aí, Fala, Gustavo? pessoal. Fala, Felipe. Tá. Já vem aqui com a camisa do MIT, né, bicho? Ridículo. Lógico. Não ia perder a oportunidade nunca, né? Gente, antes de mais nada, já vou perdoando aqui o setup, tá? A gente tá sem mesinha aqui para o microfone, tá com um negócio meio mal amanhado aqui, mas faz parte, é tudo parte do processo criativo que a gente vai melhorando conforme os episódios vão chegando. Mas, como o Felipe falou, eu me chamo Gustavo Arocha, sou natural de Recife, o sotaque vai vindo, o Felipe vai tirar onda do meu sotaque, eu tiro onda do dele, essa é a nossa dinâmica. Mas eu sou um dos cofundadores do Carreira Sem Frescuras e atualmente eu estou fazendo o meu MBA aqui no MIT. E, obviamente, também tomando conta do Carreira junto ao meu querido amigo Felipe. Eu acho que é esse o principal assunto, né? Do Descompressão, a gente vai trazer assuntos semanais para a galera. Eu acho que o mais importante, pelo menos para perguntar para você agora, é como foi essa última semana, depois dessa mudança louca que você fez na sua vida como um todo, né? Mudou de país, saiu do seu trabalho antigo, começou uma nova vida agora de estudante, vida de estudante, depois dos 30 anos de idade. Então, acho que vai ser legal a gente falar um pouco sobre isso. Depois vou compartilhar também um pouco como foi a minha semana aqui na Alemanha. E a gente vai fazendo essa conversa bem dinâmica aí. Mas fala aí, Gustavo, o que você está sentindo agora em Boston, depois de fazer o seu sonho americano aí acontecer? Conta aí. Tô curioso. Cara, depende qual tela eu olho, né? Se eu olho a tela das fotos, felicidade, né? Porque eu vim com os meus pais, a gente conseguiu viajar um pouquinho, passeou bastante. Se for a tela do banco, desespero. Porque eu sei o quanto eu gastei nessas últimas semanas aqui. Qual que tá a cotação dela? Tá muito, cara. Tá vários reais. Tá vários reais. E até então não ganhei nada, né? Então tô na base do que eu tinha no Brasil. Porque assim, né? O apartamento aqui do MIT, eu moro no campus, a gente pode entrar nesse detalhe. O que seria morar no campus versus não campus. Mas o apartamento vem só com o essencial. Vem com uma cama, um colchão, algumas coisinhas de cozinha, tipo geladeira e afins, mas é isso. O resto todo você tem que se virar, ou não comprar e ficar meio que naquelas casas de manicômio, sabe? Que é só branco parado, assim, que você fica doido só de entrar, ou deixar a casa um pouquinho mais com sua cara, que foi o que eu tentei fazer, só que isso custa dinheiro, né? Mas dá um contexto pra galera aí, pra quem tá caindo agora, não conhece o Carreira Sem Frescuras, quem tá caindo de paraquedas no nosso canal, de onde você saiu, por que você decidiu fazer o MBA e como que tá essa primeira semana sua aí Top. em Boston? Cara, então, eu trabalhava no Google até
mês passado. Eu era gerente de território do Google, responsável pela parte estratégica e comercial para o Brasil, do nosso produto de cloud. E o processo do MBA aconteceu há um tempo já, em torno de mais ou menos um ano, com provas, com as aplicações que eu mandei e afins. Só que o MBA em si sempre foi um sonho que eu tenho há 7 anos, eu acho, né? Desde que tu me conheces, que eu falo dessa história do MBA. Fala disso. Ou é diplomata ou é MBA, era os dois. E chegou o momento que, cara, o Google sempre foi meu sonho, né? Sem sombra de dúvida. Mas seria o momento em que eu só ficaria no Google, ou poderia me desenvolver mais em outras áreas e talvez algum dia voltar para o Google, que, como eu disse, era a empresa dos meus sonhos. É a empresa dos meus sonhos. Então, calhou o tempo e a oportunidade. Né? Eu fiz os processos, recebi a aprovação do MBA mais cedo esse ano. Eu disse, vamos, né? Porque o Google vai estar aqui. A oportunidade de fazer MBA no MIT não vai estar aqui depois. Mas com certeza não é uma escolha fácil, né? Ainda mais porque você tinha uma posição bacana no Google, estava ganhando bem, morando em São Paulo, e aí você, entre aspas, largar tudo para sair do país, ter mais 2 anos de estudo, por mais que seja no MIT, são 2 anos estudando sem nenhuma segurança assim, concreta de um trabalho ao final, e é uma dívida milionária, né? Que a gente acaba fazendo quando escolhe fazer um MBA internacional. Eu acho engraçado que as pessoas querem elogiar, né, por passou no MIT, mas elas acabam me desesperando. Porque elas falam exatamente isso. Cara, tu é muito corajoso, bicho. Tu vai sair do Google, uma empresa do cacete, que tu fosse promovido, tava ganhando bem pra ir ficar sem dinheiro, passar 2 anos endividado só estudando. Como é que tu consegue fazer assim? Quanto que é, né? O MBA custa uns $300 mil por ano, então você vai ficar 2 anos com $600 mil. Na cotação de hoje, isso dá R$1,5 milhão. Poxa, que bacana, cara. Tu é corajoso, bicho. Senão, cara, tu tá me desesperando. Mas é isso, né? Uma das coisas que me fez realmente considerar o MBA mais fortemente foi o processo de demissão que teve nas empresas de tech no início do ano. Né? Porque eu vi pessoas extremamente qualificadas, que estavam mandando bem, serem cortadas da empresa sem mais nem menos. Porque, no final do dia, uma coisa que a gente fala no Caixa Sem Frescuras desde o início dos tempos é que você é um número para a empresa. Correto. Né? Você vai dar para a empresa o que a empresa dá para você e vice-versa. O Google trata bem os empregados sem sombra de dúvida alguma. Mas no final do dia, a gente ainda é um número. Então, assim, para eles cortarem, fazerem uma decisão de corte, não vai ser o Felipe Lisboa, controller financeiro da Daimler. Vai ser o funcionário número 357432. Nem sei se esse é o teu número. Mas eles vão olhar isso. Né? Eles vão olhar isso e foda-se. Foda-se se você tem família, se você, qual a sua história, as dívidas que você tem para pagar, eles não querem saber. E nem importa. Né? Então, assim, para eu desistir de uma oportunidade como essa, em prol de uma carreira numa empresa, não fazia sentido, porque nada impediria o Google, e não é culpa do Google, mas nada impediria o Google daqui a um ano me demitir, sem mais nem menos. Não que eles fossem fazer isso, né? Mas existe a possibilidade. Exato, é o que o próprio Flávio Augusto diz, né? Que não existe estabilidade. Então você não dava, por mais que você estivesse numa boa posição nesse momento, nada garantia que isso poderia seguir pelos próximos anos. Né? E com certeza essa experiência do MIT vai ser sensacional. São 2 anos que a gente vai aqui compartilhar, né? Cada detalhe dela, por favor, aqui no Carreira Sem Frescuras para a galera acompanhar. E vai ser bem bacana até ver isso daqui de outro continente. Eu vou estar animado aí com essas histórias, as histórias que você vai trazer para a gente aqui. Mas me fala aí, como é que foram as suas primeiras impressões? Você foi para os Estados Unidos, já tem uma semana aí. Quando começam as aulas, o que você está achando? Cara, para mim, eu acho que a ficha não caiu muito bem ainda, né? Porque eu moro longe da minha família, dos meus pais, da minha namorada, desde que eu fui para São Paulo, né? Desde 2017. Então, sendo sincero contigo, aproveitando já que é uma terapia, eu não falei com minha psicóloga ainda desde a mudança. Pode falar que eu tô com o meu caderninho anotando aqui. Pronto, anota aí. Até ficar aqui na posição. Então, eu tô me sentindo como se eu estivesse em São Paulo. Que é morando sozinho, indo para as atividades e voltando para casa sozinho, ligando hoje em dia no WhatsApp, né, mas antigamente no Skype, para minha família e para Mari, para minha namorada. Então isso não mudou nada na minha rotina, sabe? O que é muito interessante, né? Eu acho que realmente não caiu a ficha. Mas de início, dá para perceber que as coisas aqui são caras pra cacete. E não é nem caras, porque o real não vale nada, mas caras em dólar. Verdade, né? O que é bem interessante, porque eu não vou ter renda. Eu vou ter o dinheiro do custo de vida do empréstimo. A gente pode entrar nesse detalhe em outros episódios. Sim. Mas, cara,
cara, é massa, é legal, dá pra ver que as pessoas aqui são monstruosas, né? Ontem, semana passada, por exemplo, eu tava lavando roupa, né? O meu prédio aqui é basicamente um condomínio. Então ele vai ter uma área de máquina de lavar, máquina de secar, vai ter uma academia, tem cozinha geral. É aqueles condomíniozinhos de São Paulo que tem tudo autossuficiente. E eu tava lavando roupa de boa, conversando com os meus pais, e passou um cara assim e disse, opa, tu é brasileiro, cara? Ele ouviu português? Eu disse, sou assim. Ele tá também fazendo um mestrado específico aqui no MIT, era um dos vice-presidentes eu acho que é da Vale, eu não vou lembrar agora a empresa. Essa pessoa monstra no Brasil, de boa, lavando roupa comigo aqui no MIT. Então, essa dinâmica é muito legal, muito interessante. E as aulas já começaram. Não, perfeito, porque você acaba mudando muito o seu ambiente, né? Onde você estava trabalhando, agora para esse ambiente onde você está estudando, querendo ou não, o MIT é uma das top universidades do mundo, né? Então, com certeza, as mentes mais brilhantes do mundo vão estar cruzando corredores aí com você o tempo todo. Então, isso vai ser bem bacana para você. Desenvolvimento pessoal e profissional muito grande. Mas agora, você teve alguma insegurança com relação a isso? Tipo, você saber que vai ter muita gente muito foda perto de você o tempo todo, vai estar estudando em outra língua, querendo ou não, por mais que você domine o inglês, acho que você se expressa em português de uma forma diferente do que como expressa em inglês. Será que isso não vai ser um empecilho? O que você está achando disso tudo? Cara, teve muita síndrome do... Eita, esqueci o nome. Impostor. Isso, teve muita síndrome do impostor assim que eu passei. Tá. Aqui, pode ir mudando as câmeras aqui, já que você é o diretor, desculpa te cortar, mas para deixar até mais dinâmico pra galera que tá assistindo a gente aqui também, não ficar só olhando pra minha cara de pateta, ouvindo o que você tá falando aí. Mas vai lá, pode continuar. Voltando então. Pode segue o baile. Aqui, ó, diretor, botei aqui só pra mim. Tinha de início muita síndrome do impostor, porque teve até um episódio engraçado que assim que a gente passou, a gente teve um evento online, óbvio, para conhecer as pessoas que passaram junto a você, né? O que chamam da turma de ano de graduação, turma de 2025, no caso a minha. E a galera conversando assim, eu acabei de voltar no meu terceiro tour do Iraque, eu sou o capitão da Marinha Americana, porra, eu fiz colégio militar, né? Não cheguei nem perto disso. Nem menciona. Não, eu fiquei quieto, sabe? Sim, legal. Aí outra pessoa, então, eu trabalhei agora com o Elon, né, no último lançamento, não sei o que, foi bem sucedido. Que Elon? Qual Elon você tá falando? Elinho? Ou o Musk? Elon Musk? Eu trabalho na SpaceX, a gente acabou de fazer o último lançamento. Entendi. Pode crer. E aí, Gustavo, tu faz o quê? Eu disse, eu vendo e-mail, né? Eu vendo coisa lá no cloud lá no Google, né? Se vocês precisarem de cloud e tal, tô aqui. Mas a galera, assim, gênia. Mas também, uma coisa que igualmente dá pra perceber é que, tirando os brasileiros, que os brasileiros são exceção nesse ponto, a gente vai ser os reis e rainhas sociais aqui do grupo. Porque a galera é gênia pra caramba, mas dava pra ver que eles falavam assim, tipo, isso. Muito bom você trazer esse ponto, Gustavo. Porque, querendo ou não, né, independente das habilidades técnicas que realmente são muito importantes, as habilidades comportamentais e a comunicação, principalmente, é o que faz você crescer e se desenvolver muito na sua carreira, né? Então não adianta nada você só se desenvolver tecnicamente, ter uma mente brilhante, assim, se você não consegue se comunicar, se expressar, se não tem essas habilidades sociais, assim, bem desenvolvidas. Então, acho que isso daí já é um ponto para você já festejar e talvez ensinar essa galerinha aí, né? Falar assim, olha, agora você já sabe soltar foguete? Então vamos aprender agora a se comunicar. Isso foi algo que minha diretora comentou comigo, né? Quando eu falei para ela que eu tinha passado, ela fez basicamente o que eu fiz. Ela estava no Google, saiu, foi fazer um MBA em Harvard, passou 2 anos em outra empresa e depois acabou voltando para o Google. Sim. É o que eu estou pensando em fazer também. Ela disse, Gustavo, eu conheço muito bem a galera do MIT, né, o estilo de aluno que vai para o MIT, e eu posso dizer que você vai ser um unicórnio. Por quê? Explico mais. Porque não vai existir ninguém, ou vão ser pouquíssimas pessoas, estão em torno de 450 alunos na minha turma, não vai existir quase ninguém que tem as habilidades sociais e comportamentais que você tem desenvolvidas por você ter trabalhado em vendas. A desenvoltura, o jogo de cintura, a malemolência, entre aspas, de argumentar, de conseguir o que você quer, o arquétipo de vendedor, não vai ter. Vai ter a galera técnica, a galera estratégica, mas a galera que vai saber tirar a estratégia e transformar em algo para um outro ser humano, não vai ter tanto assim. Aí eu disse, então, top. Né? Então, estamos no páreo. Isso ajudou muito na síndrome do impostor. Perfeito. E só a segunda parte da sua pergunta, né? Quanto à desenvoltura em si, eu tô tranquilo porque eu fiz a graduação aqui.
né? Então eu estou bastante acostumado ao estilo de aula, o estilo de participação em aula. Isso até deixa eu até botar a câmera aqui para falar isso, que é importante. Isso é importante, pessoal. Uma das coisas mais engraçadas, né, que os gringos, e principalmente os brasileiros aqui, eles percebem quando eles têm alguma experiência acadêmica, propriamente dita, nos Estados Unidos, é a diferença de participação dos americanos versus os gringos, e de todos os países. Por quê? Os americanos, eles falam nas aulas com uma confiança. Eles falam de um jeito que pô, você quer pagar para essa pessoa lhe dar aula. Não é nem o professor, é essa pessoa. Só que isso é só realmente uma primeira impressão, porque, na verdade, fala-se de um jeito que tem muito mais forma do que qualidade, sabe? É o fake it till make assim. Então, a gente, né, os brasileiros percebem muito, e é uma dica que eu já passei para os brasileiros que estão aqui comigo, de que se tem alguma coisa para falar, fale. Pode crer. Eu tenho medo de que seja besta. Não, porque o americano tá cagando para isso. O americano, de uma forma geral, né, aqui estereotipando, mas de uma forma geral, ele é dominante em questão de networking, em questão de estrategicamente se comunicar. Isso é incrível aqui nos Estados Unidos, nesse nível acadêmico que a gente tá. E a gente, às vezes, não sabe fazer bem isso. É algo que a galera vai ter que desenvolver bastante. Perfeito. Mas e essa semana aí com seus pais junto com você em Boston? Eu sei que você fez umas imagens muito boas dessas suas primeiras impressões. Acho que seria legal a gente compartilhar um pouco também na parte de descompressão, né? A sessão mais emocional da nossa terapia de hoje. Vamos lá? Bora sim. Eu me senti no terapeuta aqui, Gustavo, junto com você. Muito bom, cara. Mas eu quero ver. Vai lá, compartilha com a gente aí como é que foi ter maninha e painho junto contigo nessa primeira semana. Mostra algumas fotinhas aqui para vocês, só para vocês se aclimatarem. Isso aqui é a gente, depois do 5º voo, para chegar aqui, né? Eles estão sorrindo. Foram quantas horas de voo? Cara, foram ao todo 24 horas de viagem, de sair de Recife a chegar em Boston. Pode crer. Porque a gente teve que fazer Recife, São Paulo, Bogotá, Boston. Que isso. Então foi complicado. E o voo do que a gente foi, da Avianca, eu só descobri depois que é uma empresa low cost aqui na América Latina. Tem alguém julgando vocês ali, você tá vendo? Atrás de você. Teu tiozinho. Teu tiozinho aqui não gostou, não. Que parada é essa bagunça aí? Aí, tipo, por ser low cost, o bagulho não descia, a cadeira não descia, ficava aquele negócio extremamente desconfortável, sem lugar para as pernas, foi top. Então, aqui tá todo mundo sorrindo, mas muito puto. Aí aqui uma coisa bonitinha, né? Mostrar para vocês só como é aqui o vão do meu condomínio, como é a entrada no condomínio, que é realmente bonitinho. Então, muito bem arborizado as coisas aqui. A ideia desse prédio é ser bem high-tech e bem sustentável como um todo. Questão de emissão, uso de água e tal, é bem interessante. Mas, de cara, minha mãe odiou a comida. Ela não come nada que é remotamente picante. Levei ela aqui no mexicano, coitada. A bichinha comeu você tá bem, bolacha. Noção zero, né? Comeu, e bolacha para Recife é o que vocês chamam em São... Tu fala normal, mas a galera de São Paulo, desculpa aí quem é paulista, fala bolacha biscoito, né? Não vou entrar na discussão hoje, né? Outro dia água e sal, aquela água e sal, tá ligado? Ela comeu isso a semana toda, tadinha. Até o dia que a gente foi aqui, a gente já em Nova York, a gente foi no Chinatown. Eu disse, não, vamos comer em Chinatown, né? Até o momento que eu abri a porra do menu e tava assim. Tudo em chinês. Com exceção de algumas coisinhas em inglês. Eu disse, pô, como é que eu vou saber o que é que eu tô tá no Chinatown, porra. Exato. Eu que... Tem que ter aula de chinês antes, foi errado. Pois é. A gente chegou aí aqui na pizzaria, uma pizzaria ultra famosa de Nova York, uma das top 10, alguma coisa assim. Só que mãe quis botar ketchup e meu amigo gringo não deixaram. Não deixaram. Poxa vida. E assim, os americanos que me perdoem, mas pizza é do Brasil, tá, gente? Não ganha de 1.000 a 0 pizza é muito melhor, né? Pizza americana. É aquele pai disse que é uma sola de sapato com queijo em cima. Eu disse, porra, realmente, eu não tinha... E você falou que é uma das melhores, né? Aí, galera, então, vocês já vão vendo aí, já uma desconstrução de que fora do Brasil é melhor, comida nem chega perto. Uma das coisas que eu acho legal compartilhar, né? A gente foi e a gente fez todos os passeios possíveis e imagináveis que turista tem que fazer em Nova York. Só que para mim, um dos melhores foram 2. Primeiro, a gente foi no museu do A Noite no Museu, né? Aquele filme lá de 2002, eu acho, é antiguinho esse filme. E uma coisa que eu achei sensacional nesse museu, porque você vai em museu normal, aparecem as esculturas e as pinturas. Foda-se, é isso. Lá não. Lá eles fizeram
eu não sei se é de cera ou se são animais empalados que chama, né, eu acho. Não sei, mas eles botam os bichinhos lá, e não só botam os bichinhos, eles botam em um tipo de cena. Eles criam um cenário para você ver o bichinho como se fosse real. Cara, é uma foto, só que 3D. Legal. Isso aqui foi uma cena da savana. E aqui do nada você sabe que esse javali vai se lascar. Tá enrolado. Ainda bem que paralisaram ali, né, cara, essa cena pra ele. Senão ele tá no salto, ele cara. Coitado, essa onça aqui, ó, já tava de olho no javali, ele vai se lascar. Ele e a galera dela, dá pra ver que tem várias onças ali, ó. A pessoa fala assim, ó, almoço garantido. O que eu achei massa, esse javali é realmente de carne e osso, né, o bichinho, mas eles pintam também o resto da cena. Legal. Então, realmente dá uma visão 3D muito bacana. Que bacana. Outra coisa... isso aqui é coisa de pessoa que tem um pouco mais do que 60 anos, né? Vai em tudo que é buraco, tem que fazer a fotinha assim, né? E foi o que o pai fez questão de fazer na Macy's, que é... A Macy's, para quem não conhece, ela é meio que uma Riachuelo de ultra luxo, né? As marcas famosas, elas no off-season, né? Quando não tem mais... Não tá na alta temporada daquela coleção, você consegue encontrar na Macy's. Então, o legal da Macy's é que você consegue encontrar coisa de marca muito mais barato do que nas lojas de marca. Mas aqui, o melhor é esse aqui, bicho. E a gente foi no Empire State Building, né? Que é, porra, o maior exemplo de cultura americana que existe. Foi criado, se eu não me engano, na década de 30. Então, na época, era o maior prédio do mundo, com 330 metros, uma coisa assim, 105 andares. Assim, coisa de outro mundo. Foi construído em 1 ano e meio. Assim, fora do normal, um prédio desse tamanho, naquela época, ter sido construído tão rápido assim. E você consegue ir para o passeio, né? E quando você entra no site lá, tem várias opções do passeio. Você quer ir só até o andar, o 80º, o andar número 80, que é o básico. Você quer ir só até o andar 86, que ainda dá para ver uma coisinha um pouco melhor do que do andar 80. Ou você quer ir para o andar 102, que é o topo. Para tudo isso você tem que pagar, né? Só para deixar isso claro. Lógico. E nessas 3 opções, você ainda tem a opção de ir durante o dia normal ou durante a noite, ou o ticket que é um pouquinho mais caro, que é a opção do pôr do sol. Porque você vê o pôr do sol lá de cima e deve ser lindo, né? Porque deve ser lindo, porque eu paguei. E eu paguei para 3, né? Então eu paguei caro pra cacete. Não, eu vou no 102, no máximo, porque eu não vou voltar no Empire State Building, eu vou no máximo e eu quero pagar o pôr do sol. E pôr do sol na época de verão é em torno de 7 horas da noite, né? 7 horas, 7h30 da noite. Aí é esse vídeo aqui, cara, que eu quero mostrar pra ti. Não tô escutando o áudio, cara. Não tá saindo áudio? Não tá saindo áudio. Mas você me fala o que você tá falando nesse vídeo aí. Então, o que eu disse foi, né? O negócio, né? Você pagar um pouquinho a mais pra você... Foi $100 o ingresso. Pra cada um. Pra cada um. Você foram 3 pessoas. Exato. E aí você multiplica por 5, porque são... É isso aí. Felipe, tá bom. Só para o pessoal entender aqui. Não lembra não. Aí eu paguei, o que eu tava falando aqui, né? Você paga um pouquinho a mais pra você ir no topo do Empire State Building e assistir o pôr do sol de lá. Aí quando você chega lá, tá assim, ó. Pra chegar no topo, 102º andar, você ter a foto do pôr do sol. Aí o pôr do sol. Tava nublado e a nuvem tava... A nuvem tava na sua cara ali só. Se tivesse um andar acima ou um abaixo, você viria. A nuvem falou assim, não, Gustavo aqui hoje não, Gustavo. Cara, tava assim, bicho. Que porra de pôr do sol eu vou tirar com essa merda? E não pode reembolsar, né? Eu tentei reclamar com o cara, assim, Deus não quis, tadinho, né? Cara, mas isso acontece. Teve uma vez que eu fui para Ljubljana, na Eslovênia, e aí a gente ficou uns dias lá e deu a vontade da gente conhecer o Lago de Bled, que também fica lá na Eslovênia. A gente foi fazer um passeio e dizem que é muito... Eu falo dizem porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Dizem que é muito bonito, né? Você chega, tem um lagão e no meio do lago tem um castelo, falam que a vista é sensacional. Mas quando a gente chegou, tava nublado, tava meio que chovendo e tal. E aí tinha uma nuvem de névoa, assim, exatamente em frente ao castelo. E a gente não conseguia ver, tipo, a gente tava com o cartão postal de um lado e olhava, assim, tentava ver o lago, né? E não via aquela imagem do cartão postal. E, por quanto que eu vou voltar em Ljubljana, na Eslovênia, pra ver
isso daqui, né? Então a gente ficou, poxa, ficamos frustrados. Foram 3 horas lá esperando para ver se a névoa saía um pouquinho pra gente ver o castelo. Não vimos, voltamos para casa triste. E aí olhamos pela foto do Google, né? Que com certeza devia ser até melhor do que olhar pessoalmente. Garanto. Foi o que eu fiz, Mas é isso, tirando esses perrengues, foi massa. A viagem foi bem legal. A tua semana foi bacana, então. Foi uma semana tranquila. Eu tô querendo que as aulas comecem, para quando a gente fala no Descompressão, ver um pouco mais de lágrima, sangue e suor na sua cara, né? Tá complicado, tá difícil. É isso que eu tô esperando do Descompressão. Por enquanto foi bem fácil para você essa semana nos Estados Unidos. Mas eu não posso falar muita coisa, porque para mim aqui na Alemanha a semana foi muito fácil também. Eu acabei de... Não entendi? Fizesse o quê de bom? Olha, eu acabei de vir de umas semanas bem intensas no trabalho. A gente teve algumas defesas aí de orçamento para fazer, algumas alterações bem importantes nos projetos e que me consumiram muito tempo e muita saúde mental também, porque já é difícil falar sobre dinheiro em português, né? É mais difícil ainda falar sobre dinheiro em inglês. Mas agora falar sobre dinheiro em alemão, cara, é bizarro. Principalmente porque os números você fala ao contrário, né? É bem difícil você ter essa lógica bem definida na cabeça. Então, foram semanas bem cansativas, assim. Mas essa semana foi quase uma mini férias que eu acabei tendo aqui. Minha chefe saiu de férias, eu também peguei alguns dias de folga justamente para acalmar um pouco. Você estava comentando, né, que durante essa adaptação no MIT bate um pouco dessa síndrome do impostor. E isso acontece direto aqui também na Alemanha, né? Principalmente por conta da pergunta que eu te fiz. Eu não sabia se para você era normal se comunicar ou não em inglês, como você se comunica em português. E para mim, no meu caso aqui, eu ainda não consigo ter essa facilidade de comunicar em alemão como eu me comunico em português. E isso acaba me passando muita insegurança, uma insegurança que eu não tinha mais de forma alguma quando eu trabalhava no Brasil. Então isso é algo que eu venho trabalhando já há algum tempo, tenho melhorado com certeza, mas ainda é um ponto que eu preciso melhorar e ainda preciso ver como lidar com isso, né? Melhorar minha comunicação, melhorar o alemão, para eu conseguir ficar mais seguro das discussões, das defesas que eu tenho que fazer dos projetos. Isso com certeza vai aumentando a nossa motivação, a autoestima, né? Dá mais confiança, e isso é essencial para o desenvolvimento profissional, né? Então, esses são alguns desafios que eu tenho passado. Mas, como eu falei, nessa última semana foi bem mais tranquilo, eu peguei alguns dias de folga, e aí, nesses dias de folga, eu dei alguns passeios aqui pela região. Eu moro em Stuttgart, você conhece muito bem Stuttgart, né, Gustavo? Não sei se você teve a oportunidade de passear aqui quando você morou aqui em Stuttgart. Eu cheguei em Stuttgart, porque tava eu e o Igor, né? O Igor, pessoal, foi um dos colegas que trabalhou com a gente na Mercedes. Qualquer dia a gente chama ele aqui, no Descompressão. Mas a gente focou mais em ir para fora, né? Aproveitar para ver lugares mais obscuros assim da Europa, que a gente não iria para a Europa só para ver. Mas a gente chegou aí para Munique e para Estrasburgo, que tecnicamente é na França, né? É França. Mas olha, essa é uma vantagem, vamos dizer assim, de quando você mora na Europa, se você comparar com morar nos Estados Unidos, por exemplo. Porque aqui acaba sendo muito fácil você visitar países diferentes, com culturas e costumes totalmente diferentes dos quais você está acostumado. Então, essa facilidade é interessante, né, para você desenvolver um pouco mais pessoalmente essa parte intercultural também. Então, eu moro aqui em Stuttgart, nessa região do sul da Alemanha, e a gente faz fronteira com vários países aqui. Então, tem fronteira com a França, Estrasburgo fica na fronteira ali com a França, e fica 1h30 daqui de casa. A gente também tem fronteira aqui com a Suíça, a gente vai facilmente para a Itália, para a Áustria, então aqui é um ponto bem estratégico para viajar para outros lugares, né? Mas nesses últimos dias, nessa última semana, eu fui para Tübingen, que é uma cidade no interior da Alemanha, aqui do sul da Alemanha. É uma cidade pequena, tem cerca de 90 mil habitantes. É até estranho falar, né, Gustavo? 90 mil habitantes, uma cidade pequena, sendo que eu venho de Miguel Pereira, que tem 25. Mas se a gente comparar com uma cidade normalmente no Brasil, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Recife... 90 mil é um bairro. Então, exatamente, né? Eu morava em São Bernardo, que tem centenas de milhares de pessoas. Então, é uma cidade pequena, relativamente pequena, e a gente acabou passeando por ali. É uma cidade bem típica alemã, assim, mas típica europeia, né? É uma cidade bem pequenininha, com aquela arquitetura bem padronizada. Tem uma praça, que nessa praça tem um chafariz, que fica em frente de uma igreja, que tem vários cafezinhos. Então, é uma cidade bem europeia, assim, né? Antiga. Então, foi bem legal passear por essa cidade. Tem até algumas fotos aqui. Não sei se você consegue abrir. Deixa eu botar aqui também. Eu acho que eu selecionei uma foto só de... Não, tem duas aqui, ó, de Estrasburgo. Essa aqui é a foto do meu sorvete
preferido, né? Sempre que vocês forem ver um sorvete no Carreira Sem Frescura, sempre vai ser um sorvete de pistache. E só quem já Sério, bicho? experimentou um Tu sorvete de gosta? pistache, pelo amor, eu não gosto, é o melhor que tem. Eu só peço pistache. Vamos ver. Um sorvete de pistache, nessa foto vocês conseguem ver ali atrás, olha, aquela arquitetura, aquelas casinhas, Legal. né? Todas ali coloridinhas, é bem bonitinha a cidade. E, então foi um passeio bem legal, tava bem quente. Isso é bom falar, a gente tá no finalzinho do verão aqui na Europa. Então a gente está pegando dias com 30 graus, 33 graus, e hoje está 33 graus, né, aqui na Alemanha. Então isso é raro, daqui a pouco vai começar a esfriar. Então a gente quis aproveitar esses últimos dias. E aqui, olha, é um videozinho, deixa eu ver se eu consigo colocar ele grande para vocês verem. Isso aqui é um vídeo do centro, lá da cidade de Tübingen. E olha só como as pessoas estão, olha, na porta dos bares. Aqui era bem à tarde, assim, finalzinho de tarde, mas todo mundo do lado de fora conversando, socializando. E as pessoas na Europa não costumam ser assim se não for verão, né? Aqui na Europa as pessoas no verão bom humor, né? Legal, de bom humor, conversando, rindo, né? Isso é bem difícil de você ver se não é o verão. Então as pessoas são muito mais sociáveis nesse período do ano, assim. E isso fica muito mais agradável, né? Dá muita vontade de sentar num cafezinho desse, pegar alguma coisa para beber, conversar com o pessoal, é muito bom. Então eu e a Gabi, a gente gostou bastante de conhecer a cidade. Já tinha morado aqui em Stuttgart antes, já estou aqui há mais de um ano também, depois dessa segunda mudança, e eu nunca tinha visitado a cidade de Tübingen, então foi bem legal. Eu aqui aproveitei um pouco o tempo para andar de bicicleta, passei aqui um pouco na floresta que tem aqui perto de casa. Então é um caminho bem legal, bem arborizado, como você pode ver. É bacana andar de bicicleta nesses caminhos aqui. Tem muito verde, muito mato, aquele cheirinho de mato que eu estava sentindo falta de Miguel Pereira. Eu acabo vendo aqui, ó. Então também tive uma experiência um pouco diferente da sua aí, quando você estava nesses centros aí comerciais, vendo muitos prédios, muitas construções. Eu aproveitei para ver um pouco mais a natureza. Estava precisando para dar essa desestressada, né? Como eu falei com você, que a gente comentou sobre Estrasburgo. E essa daqui é a Catedral de Notre Dame de Estrasburgo. Tem a Catedral de Notre Dame em Paris, mas essa daqui é de Estrasburgo e poxa, olha só na imagem, cara. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a dimensão dessa catedral, mas é uma igreja muito grande. Ela é bem imponente, né? Fica no meio dessa praça aqui. E olha também o tamanho da fila das pessoas para entrar, né? Para ver a igreja. É algo muito bacana mesmo. Eu vi alguns dados dessa igreja que são interessantes. Você estava falando do prédio que você visitou, né, em Nova York, que demorou... Foram quantos anos? Demorou para um ano e meio, né, para construir. Essa igreja aqui foi construída em 300 anos. Ela demorou 300 anos para ficar pronta. Ela ficou pronta em 1400 e uns quebrados, mas ela foi considerada o prédio mais alto do mundo até meados de 1800. Então, ela por muito tempo era o prédio mais alto do mundo, né, da igreja. E ela é a quarta igreja mais alta do mundo. Então ela ainda é um monumento aí mundial. E ela é muito legal, assim, lá dentro da igreja, né? É uma igreja fenomenal, assim. Tem um relógio astronômico, que é um dos mais bonitos da Europa, e está em funcionamento, então também é algo bacana de você ver quando você entra na igreja. Tem um órgão também gigante. Eu até falei com a Gabi, poxa, eu queria vir aqui um dia que tivesse um concerto, então o pessoal tocando alguma música nesse órgão, porque deve ser um barulho estrondoso aqui dentro dessa igreja. Mas muito legal, cara. Foi um passeio bacana também. Como você falou, Estrasburgo, ela fica na fronteira entre França e Alemanha, então tem muita coisa da cultura francesa, mas você acaba vendo um pouco da cultura alemã também, né? Tem alguns restaurantes com comida típica alemã, e ali, cara, é uma salada, assim, de idiomas, né? Como você tem o pessoal falando em francês, tem a galera falando em alemão, tem os turistas falando em inglês, e aí você vê turista do mundo inteiro, né? Então, a gente estava ali falando em português, tinha uns americanos ali falando em inglês, tinha uma galera falando em árabe, então é bem legal você ver essas diferenças também de idioma, de cultura, quando você viaja. Mas como você pode ver, cara, para mim foi uma semana bem mais tranquila e agora eu tô me preparando para voltar pro trabalho amanhã, né? Voltar pra semana para trabalhar. Mas eu espero que seja de boa, né? Aqui, uma curiosidade, né? Que aqui na Europa, esse é o período de verão, né? São as férias de verão. E normalmente aqui a galera tira férias e no escritório, o escritório fica praticamente vazio, né? Até meados de setembro, assim, é a época que as pessoas aproveitam, né, o tempo, bom tempo antes de começar a esfriar de novo. Então os escritórios ficam vazios e é o momento de você conseguir ler a sua caixa de e-mail, de você conseguir atualizar as coisas que você precisa atualizar, de organizar os documentos que você tem que organizar para botar o trabalho em dia, porque aí em setembro aí as coisas voltam ao normal e com certeza
volta ao caos. É isso aí. As minhas aulas aqui no MBA, algo que é muito comum, porque assim, né, você faz, até dando um passo atrás, a grande diferença do MBA no Brasil para o MBA fora, né, quando eu digo fora, mais focado nos Estados Unidos e Europa, é uma pegada dá-se muito mais valor ao MBA nesses lugares, mesmo localmente, do que no Brasil, né? Porque no Brasil o MBA, ele é uma pós-graduação bem mais cara, né, inclusive. E não dá tanto o valor profissional que você recebe em países como os Estados Unidos, né? Então, tanto que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o aumento salarial para quem tem um MBA chega a ser de 30%, 40%, enquanto no Brasil você não vê isso, né? O MBA americano e o europeu também, você faz por 3 razões principais. O networking, as pessoas com quem você vai interagir, e depois você pode tocar nessa sua rede de networking. O passe, né, que aumenta, né, a estampa no seu currículo de que fez esse MBA, o que pode abrir portas, que também entra um pouquinho no networking. E por último, mas talvez não menos tão importante assim, é a parte acadêmica, né, de conhecimento propriamente dito. Então, o foco muitas vezes é esse networking, a galera usa o networking com eventos, seja festinha, seja sair junto para fazer alguma coisa, seja realmente viajar. Então, antes mesmo de eu começar a aula, eu já tenho 3 viagens marcadas. Então, próxima semana, a gente vai para Chicago. 2 semanas depois, a gente vai para uma praia aqui perto, que é com todos os alunos latinos. E lá para outubro vai ter uma coisa só dos brasileiros. Isso sem começar. Quando começar, aí lascou. Aí a gente não sabe como é que vai ficar. Mas já tem tudo isso marcado. E é bem interessante ver esse dinamismo. Então, próxima semana a gente vai para essa viagem, porque vai ser um feriado aqui nos Estados Unidos. Nem lembro qual feriado. Mas começa dia 6 as minhas aulas. Então vai ter update para a próxima semana já como é que tu dissesse? O sangue, o suor e o ferro que eu vou ter que passar. Boa. Então, olha, vai ser muito assunto então, para a gente falar no nosso segundo episódio do Descompressão. Então, gente, a gente vai ficar por aqui nesse nosso episódio de hoje. Como vocês viram, é para ser uma conversa bem aberta, bem franca mesmo, de todos esses desafios que a gente está vivendo até o momento. Mas a gente quer que isso seja realmente uma conversa. E uma conversa não somente entre mim e o Gustavo, mas entre nós, todos nós aqui do Carreira Sem Frescuras, com a gente e com vocês. Então a gente gostaria que vocês também falassem com a gente, compartilhassem algumas experiências que vocês têm vivido. Fala nos comentários quais dificuldades que vocês estão passando, o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam que a gente falasse, comentasse aqui, porque eu acho que quando a gente tem essa troca, primeiro que a gente consegue deixar essa nossa série um pouco mais dinâmica e também a gente consegue ver valor, né, do que a gente mostra aqui para vocês e o que a gente realmente faz, se isso é ou não útil para vocês. Isso ajuda a gente a entender se a gente continua ou não com essa série, com esse material aqui. Então fala com a gente, comenta aí nos comentários, mande mensagens pra gente no Instagram, porque a gente vai gostar de ter essa interação com vocês para trazer sempre conteúdos relevantes, beleza? Então não esqueça de, curte o vídeo, segue a gente tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito a gente a continuar com esses nossos projetos. Então a gente fica por aqui. Gustavo, muito obrigado e boa sorte nessa sua próxima semana aí no MIT. Vou precisar. Vai precisar, né? Então, gente, ficamos por aqui. Muito obrigado por você que assistiu agora até o final. E a gente se vê, então, na próxima semana com mais um episódio do Descompressão. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal.